Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o quinto dia do Masters 1000 de Cincinnati, um dia que a gente teve ali partidas de alguns nomes bem interessantes, né, como é o caso do Fritz, do Sinner. A gente teve eliminações muito impactantes, né, como é o caso do Tommy Paul, o João Fonseca, né, já que a gente tinha expectativas, né, que ele poderia ser, né, uma oportunidade boa dele ir para a primeira vez às oitavas de final de Masters 1000, mas não fez um bom jogo contra o Terence Atman. E vamos comentar sobre esses jogos e, é claro, os jogos que vão acontecer hoje, né? E peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E a gente teve o início, né, do dia com o Holger Rune e o Alex Michelsen, o Rune vencendo por 2-0, 7-6, 6-3. Boa partida do Rune, né? Eu acho que ele sustentou bem o jogo, né? Acabou ali que o Michelsen no primeiro set incomodou bastante, porque o volume dele era algo difícil de lidar, ele é um cara que joga rápido, pesado, mas eu acho que no final o Rune tem mais capacidade de sustentar esse jogo, ele tem mais recursos, tem mais variação, e ele fez isso valer. E assim, ganha o primeiro set, já quebra logo de cara no segundo, sustenta até o final. Boa partida pro Rune, que vem conseguindo aí alguns desempenhos interessantes. O Félix Auger-Aliassime venceu o Arthur Rinderknecht por 2-0. Na verdade, assim, o segundo set não foi concluído, né? Tava 7-6, 4-2. O Rinderknecht até começa o segundo set com 2-0, porém começou a sofrer com o sol, né? Tipo, a gente vai lembrar que o torneio de Cincinnati sendo executado em temperaturas de 32 a 35 graus, é muito quente nos Estados Unidos, e isso tem sido muito cruel para alguns atletas, né? E o Rinderknecht acabou não conseguindo completar a partida. O Aliassime já tinha virado o set, né, que estava 2-0 para o Rinderknecht para 4-2, mas ali, a partir daquele momento, o francês acabou desistindo, e é uma boa oportunidade para o Aliassime, que consegue vitórias consecutivas em um Masters 1000 pela primeira vez desde Cincinnati no ano passado. Só para você ter ideia do momento que o Aliassime vive no tênis. O Francis Tiafoe venceu o Hugo Humbert por 2-0, 6-4, 6-4, um jogo que chegou a começar melhor para o Humbert. O Humbert estava com 4-1, 0-30, tipo assim, o Tiafoe estava com o primeiro set muito complicado, só que ganhou os últimos 5 games do primeiro set para conseguir a virada para 6-4 e depois conseguiu quebrar um BS para fazer 3-1 e sustentou até o final. O francês até teve suas chances, mas não conseguiu aproveitar, né? E a meu ver, tipo, o Hugo Humbert é um tenista talentosíssimo. Eu já falei aqui, eu acho esses dois caras níveis de top 10 em termos de talento, mas o Tiafoe pelo menos ainda consegue jogar um nível alto em alguns momentos do ano, né? Tipo, e principalmente nesse tipo de torneio, ele se sente claramente à vontade e ele, ao meu ver, mostra estar mais próximo do top 10 do que o Humbert. O Humbert até hoje nunca alcançou o top 10 e está em 25 do mundo. Então, assim, 18 vitórias e 15 derrotas no ano não é um número legal, né? Tipo, pensando para um tenista da qualidade do talento dele, né? É pouco. É bem pouco, e agora é ver, né? Tipo, se o Hugo Humbert, a meu ver, vem sendo uma decepção nessa temporada. Esperava um jogo mais equilibrado, mas no final o Tiafoe conseguiu passar por cima dele, né? Tipo, não foi um jogo tão desequilibrado assim, né? Posso ter exagerado passar por cima, mas eu esperava que esse jogo pelo menos tivesse um terceiro set ou fosse para um tie break, né? E no final o Tiafoe foi superior, né? Depois ali do 4-1 no primeiro set que o Hugo Humbert faz, é um domínio grande do Francis Tiafoe. O Benjamin Bonzi venceu o Stefanos Tsitsipas por 2-1, 6-7, 6-3, 6-4, o Stefanos errando uma barbaridade, o forehand, assim, o backhand já não ajuda, o forehand também resolveu ter 24 erros não forçados no jogo, e assim, né, o Tsitsipas, ele produziu 6 breakpoints no jogo todo, né, conseguiu converter um, e o Bonzi produziu 11. A partir do segundo set, o Tsitsipas produziu apenas um breakpoint, né, no primeiro set ok, né, mas depois é complicado, e aí é aquela história, né? Tipo, é um tenista que a gente sabe o talento, mas está completamente perdido e não acho que ele está reencontrando o rumo no momento, né? Não sei aí o que o Tsitsipas vê para a carreira dele, o que ele acha que tem que fazer, porque assim, conseguiu uma chance de ouro quando trouxe o Ivan Izevich, mas 2 meses apenas, volta o seu antigo técnico, que é o seu pai. E agora é ver, né, tipo, se isso vai trazer algum resultado, porque convenhamos, né, quando o pai deixa o staff técnico dele, né, melhor dizendo, tático técnico, tu faz, né, ele já estava fora do top 10, né, já estava em queda. Então, vamos ver agora. Taylor Fritz ganhou do Lorenzo Sonico por 2-0. É aquele jogo assim, o Fritz teve suas dificuldades, né? Tipo, ele não tava parecendo com tanta energia, também que tá jogando um monte de torneio em sequência, né? E chegando longe neles.
Mas no contexto geral, o nível de saque do cidadão é impressionante, né? 13 aces, 86% dos pontos com o primeiro saque, 72% com o segundo. E assim, o Sônico jogou bem, né? Tipo, o Fritz teve dificuldade para devolver o primeiro saque dele, no segundo saque ele ganhou 47% de 100, né? Tipo, não é a porcentagem mais alta de pontos de devolução, mas foi o suficiente para no final conseguir gerar chances de quebra e dar a ele a chance de vencer o jogo em 2-0, 7-6, 7-5. Boa vitória para o Taylor Fritz. O Yannick Sinner enfrentou o Gabriel Diallo num jogo que, assim, o Diallo com o primeiro saque até sustentou. De 53 pontos, ganhou 40. Contra o Sinner, é uma baita porcentagem. Saca bem o Diallo, mas com o segundo saque, 16% dos pontos, não conseguiu produzir muita coisa. Até um fato interessante, ele produziu 3 breakpoints contra o Sinner no jogo, né? Tipo, ele em certos momentos gerou, assim, ameaças ao saque do Sinner e chegou a ter um set point no saque, né? Durante o tie-break. Ele ganhou, inclusive, né? Tipo, agora que eu tô vendo aqui, 4 pontos no saque do Sinner durante o tie-break. Então, assim, não é pouca coisa, mas é uma demonstração assim, do que o Diallo ele tem um potencial de jogar no fundo de quadra de uma maneira mais perigosa do que ele vem conseguindo assim, na maior parte aí de sua carreira. Porque é um cara que obviamente se baseia no poder do saque dele, né? Ele é um ótimo sacador, etc. Mas é um ano de evolução, o cara virou 36 do mundo, saiu lá de 100 para trás para chegar em 36. E eu acho que ele tem que olhar assim, pelo lado positivo do torneio dele em geral, e porque ele conseguiu incomodar o Sinner de certa maneira. Mas é aquele negócio, né? O Sinner, na hora do aperto, conseguiu tirar uma devolução mágica. Tipo, aquela devolução ali, tipo, aquele saque, eu não consigo imaginar ele muito melhor do que isso. Um saque fechado, batendo quase ali na junção das duas linhas, e o Sinner vai lá e devolve no pé do Diallo, assim, no limite da linha também. Eu até achei que tinha sido fora, mas no final o Yannick Sinner conseguiu ali aquela devolução e entrou, obviamente, na cabeça do Diallo aquela coisa. Assim, nem culpa dele, mas é difícil, né, o tenista não conseguir se incomodar com a situação dessa. A gente teve o Terence Atman ganhando o John Fonseca, né, 6-3, 6-4. É um jogo do João que não entendeu o que tinha que fazer em quadra contra o francês, demorou muito para fazer algum ajuste, alguma mudança. O Atmani fez uma de Medvedev de ficar muito atrás da linha de base, devolvendo os saques ali de maneira extremamente agressiva. Ele tirou a ofensividade do João na maior parte do tempo, e o João, ao invés de tentar assim, pagar para ver, tipo, vamos jogar sólido, né? Vamos tentar manter profundidade grande, mudar um pouco o giro da bola, né? Trazer um pouco de variação e fazer o cara assim, você quer me atacar? Vai, né? Tipo, o João tentou retomar o comando do ponto, tentou ser mais agressivo ainda, cometeu muitos erros, não produziu muitos winners, porque assim, existe um timing para você ir pro winner, né? Tem tenista que tem, assim, um talento absurdo e consegue tirar winners de qualquer lugar, né? Mas tem horas que você tem que ter o momento, o tempo certo, ainda mais num jogo difícil, ainda mais para quem não vem jogando bem. Porque essa é a verdade, o João não tá jogando bem. Não jogou bem lá em Toronto e ele não jogou bem em Cincinnati. Eu não acho que ele jogou bem contra o Nhonkatibu, eu acho que o jogo foi... Ele ganhou, e é importante ganhar jogos que você não tá bem. Ele ganha do Fokina porque o Fokina acaba abandonando, o Fokina não teve físico para aguentar o jogo todo. Mas assim, não 4 jogos que você olha pro jogo e fala, nossa, Deus, aí vai bem no US Open, né? Pode ser que vá, né? Porque em Roland Garros ele foi bem, mesmo vindo de jogos ruins, né? Agora, eu realmente acho que as pessoas falam muito do físico, etc., mas ele tem que melhorar bastante estratégica e taticamente, né? Porque eu entendo que muita gente fala que derrotas fazem parte do processo, etc., né? Mas a questão é, derrotas para o Skulkate e para o Atmani não podem ser tratadas com naturalidade. Ele não perdeu para o Deminauer, para o Fritz, para o Tommy Paul, porque eu falei isso com tranquilidade, né? Quando tem gente que na época que estava jogando bem achou que ia passar por esses caras, eu falei, não se enganem, esses caras são muito bons, não dá para subestimar esses caras. Ele foi lá, e aí foi lá, até deu seu trabalho aos caras e não ganhou, mas é uma coisa normal não ganhar de gente daquele tamanho. Agora, Skulkate e Atmani dá para ganhar. Por mais que o Atmani tenha jogado bem, muito do jogo foi gerado pela falta de ação do João em conseguir trazer algo diferente para o jogo, mudar um pouco o ritmo, né? E assim, ele até consegue devolver uma quebra ali no último set, chegou a estar 4-0 para o Atmani, mas depois disso ele não ganha mais ponto de devolução. Os outros 2 games do Atmani ganham de 0, aí fica difícil, né? E a surpresa para mim, né? O André Manarino é um caso complexo, né? E ele gosta de enfrentar o Tommy Paul, venceu o americano. Eu falando lá que eu queria ver mais uma vez o Sinner e Paul, porque foi legal de ver lá em Roma, né? Porque eu acho que o Tommy Paul incomoda mais o Yannick Sinner do que o Manarino, acho que ele saca melhor, etc, né? Mas quem ganhou foi o francês, 5-7, 6-3, 6-4, né? É um caso complexo o Adriano Manarino. Tem horas que ele realmente acorda querendo jogar muito tênis
E foi uma grande atuação dele, vencendo o Tommy Paul e ganhando também no jogo do americano. O americano é um cara que gosta de muito troca de bola, da solidez, usa muita velocidade dele, mas é aquele negócio, né? O Manarino também faz isso, ele paga pra ver. Tecnicamente falando, é aquele negócio, acho que o Manarino tem mais mão que o Tommy Paul, e o Paul ele gera um pouquinho mais de velocidade, né? Ele já é um cara que impacta um pouco mais forte na bola e tenta ser um pouco mais agressivo, mas no final ganhou ali o Manarino. E os jogos de hoje, né? Olha o que a gente tem para hoje. Alexei Popper contra Andrei Rublev, meio-dia. Riley Opelka contra Francisco Comensanha. Medjedovic contra Alcaraz. Esse jogo é interessante, né? Eu acho que o Alcaraz vai passar de fase, né? Mas Medjedovic, um tenista que bate firme na bola, né? Tipo, um jogo assim que pode ser interessante pelo fato de que é um cara agressivo numa superfície como essa, que no final de um bom dia pode incomodar, né? Vamos ver. Você que o Alcaraz vai lá e passe por cima, né? Porque às vezes o Alcaraz não é previsível. Ele é previsível em ser imprevisível, né? Você pensa que um Goffin e um Tsumu, que jogam ali mais lento, não tem potência, não vão incomodar, no final quase ganham dos caras, o Goffin no caso até ganha, né? A gente vai ter Luca Nardi e Jakub Menzik, Karen Khachanov contra Janson Brooksby, Jiri Lehetka enfrentando o Adam Walton, Brandon Nakashima vai enfrentar o Alexander Zverev e no final do dia Ben Shelton enfrenta Roberto Bautista Agut. Então esses são os jogos que acontecem hoje no Masters 1000 de Cincinnati. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.